Só respondam para mim. Estão visualizando o slide? Estão me ouvindo bem? Sim. Ok, então vamos lá. Vamos iniciar nossa unidade 4, tá? Seção 4.1, que fala dos aspectos microbiotas, né? Quando nós falamos a respeito da nossa imunidade, nós temos que compreender a diferença que existe entre o antígeno e o anticorpo. O antígeno vai ser sempre aquilo que quer nos atacar, e o anticorpo é o que quer nos defender, tá? O antígeno são estruturas ou moléculas que vão o quê? Estimular o sistema imunológico a produzirem o quê? O anticorpo. Quando o nosso organismo ele é atacado por um micro-organismo, automaticamente a gente começa a criar anticorpos, com o intuito de quê? De combater esse micro-organismo, aos quais, por sua vez, são proteínas produzidas pelo sistema imunológico com o propósito de combater as substâncias estranhas ao organismo, ou seja, combater os antígenos, tá? O nosso organismo cria e desenvolve anticorpos com a tentativa de combater esses antígenos que querem nos atacar. Vamos só admitir quem precisa entrar, só um pouquinho, e a gente vai... Ok. Só um pouquinho, só passando. Então, os anticorpos, eles têm uma ação e uma função específica e eles reconhecem estruturas específicas dos antígenos. Portanto, o sistema imunológico, ele tem como principal função destruir quem? Os antígenos, que são causadores de quem? De doenças. Então, quando o antígeno adentra o nosso organismo, antígeno e micro-organismos são a mesma coisa, causam doenças, causam patologias. Eles adentram o nosso organismo, automaticamente o nosso organismo começa a lutar contra eles, tá? Para isso, a gente precisa estar com a imunidade bem, para que haja essa luta. E existem algumas doenças que são denominadas autoimunes, quer dizer, dentro, imune de imunidade, que são doenças que são denominadas dessa forma, como o sistema imunológico ataca e destrói as próprias células do nosso organismo. Então, quando um indivíduo tem uma doença autoimune, isso quer dizer que ele tem uma doença que luta contra o seu próprio organismo, tá bem? Qual seria um exemplo de doença autoimune? A gente tem a lúpus, tem o vitiligo, tem o diabetes tipo 1 e tem a psoríase também. São doenças autoimunes. São doenças do nosso organismo que existe uma luta interna desse organismo para se equilibrar. Então, eles atacam e destroem as próprias células do seu organismo. Então, quando vocês ouvirem falar, o indivíduo tal tem uma doença autoimune, você já sabe. Essa doença autoimune favorece um ataque e tenta destruir o próprio sistema imunológico desse indivíduo, tá? Então, ele é um indivíduo que a gente considera vulnerável, tá bem? Só admitir quem precisa entrar. Então, há algumas doenças que ocorrem quando o sistema, né, imune, só um pouquinho, só diminuir aqui. Essas doenças, elas ocorrem e tentam lutar contra o próprio organismo, né? Quando o sistema imune, ele ataca esse organismo. São elas lúpus, vitiligo, diabetes tipo 1 e psoríase. Inclusive, serão a pesquisa de hoje. Quem quiser anotar, já pode. Pesquisar sobre lúpus, vitiligo, diabetes tipo 1 e psoríase, que são doenças autoimunes. Vamos só admitir quem precisa entrar.
Já anota a pesquisa de hoje: lúpus, diabetes, psoríase, tá? A diabetes é a tipo 1, pessoal. Lúpus, diabetes tipo 1, psoríase e o vitiligo. São doenças autoimunes. Vamos adiante. Imunidade inata atua rapidamente em resposta aos micro-organismos, está presente no nosso organismo desde o nascimento, tá bem? Essa imunidade é aquela que a gente já falou anteriormente para vocês. Nós já nascemos com ela. Essa formação se dá na vida intrauterina ainda, na nossa formação embrionária. Nesse caso, há barreiras físicas e químicas do organismo e algumas células imunológicas. Como barreiras físicas, a gente pode citar quem? A pele, os pelos, o muco que é produzido pelo organismo, os quais dificultam a proliferação e a fixação de micro-organismos no tecido orgânico. São as barreiras físicas que impedem de micro-organismos adentrarem o nosso organismo. E nós temos as barreiras químicas. Existem as glândulas, como as sebáceas, sudoríparas, as lacrimais e a saliva, que vão secretar substâncias com função que antibióticas, enquanto outras obtêm o mesmo resultado com ácido e enzimas, como no caso o estômago ou os olhos. Então, essas barreiras, elas têm a intenção e o trabalho de proteger os nossos organismos. Nós já nascemos com essas barreiras. Elas fazem parte do que a gente chama de imunidade inata. Aquela que você nasce com ela. E nós temos a imunidade adquirida, que é também conhecida como imunidade adaptativa, tá? Ela ocorre quando somos expostos a um agente infeccioso. O nosso organismo é estimulado a produzir células de defesa. Então, essa adquirida, nós vamos adquirindo ao longo das nossas vidas. Nessa imunidade, nós temos a resposta humoral e a resposta mediada, tá, por células. Na imunidade humoral, há a produção de anticorpos por meio dos linfócitos B, e a mediada por células, a resposta é mediada pelos linfócitos T, que podem ativar outras células do nosso organismo de defesa. Eu quero dizer para vocês que, além dessa imunidade inata, nós temos a nossa própria imunidade, que as células ativam quando um antígeno ou um micro-organismo tenta nos atacar. Ele tem que passar por várias barreiras, tá? Porque o nosso organismo entra em ação imediatamente para combater esses vírus, essas bactérias, ou seja, esses micro-organismos. Só que quando nós estamos com a nossa imunidade baixa, nós não conseguimos combater, e é quando nós adoecemos. O que a gente precisa fazer para manter essa imunidade elevada? Nos hidratar bem, nos alimentar bem, uma alimentação equilibrada, frutas, verduras, praticar uma atividade física, evitar o sedentarismo, tá? Nos expor ao sol, mas o sol no horário saudável, para a vitamina D, absorção de vitamina D, tá bem? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter com a saúde para manter essa imunidade elevada. O contrário a isso nos traz doença, nos vulnerabiliza. Só um pouquinho que a gente vai aceitar aqui o pessoal que está pedindo para ser admitido. Ok, vamos voltar lá. Os linfócitos B, durante uma resposta imunitária, diferenciam-se em plasmócitos. Essas células, elas têm qual função? Elas sintetizam e secretam imunoglobulinas, tá?
de várias classes, que também são chamadas de anticorpos. As imunoglobulinas são IgG, IgM, IgA, tá? Que são os nossos anticorpos, eles atuam como os nossos anticorpos. E também acabam sendo os nossos marcadores quando a gente precisa ter certeza que foi exposto, tá, a algum tipo de agente infeccioso, tá bem? Por exemplo, quem está nessa fase, nós estamos nessa fase de pandemia. Se a gente quer saber se foi exposto, a gente pode fazer, né, o exame da imunoglobulina, pode ser pelo IgG e o IgM, que aí a gente sabe se está exposto, tá? E o tempo dessa resposta imunológica, mais ou menos quanto tempo você foi exposto, entendeu? Então, a gente tem os tipos de imunidade inata e adquirida. A imunidade inata, a gente tem uma pele, tá? Uma primeira linha de defesa, por exemplo. A gente tem a primeira linha de defesa, a segunda linha, e a terceira linha não vai ser inata, vai ser imunidade adquirida. Mas a imunidade adquirida, a gente tem na primeira linha quem? A pele intacta, sem lesão. Se ela tiver lesão, ela é uma porta de entrada, né, para micro-organismos. Nós temos a pele, temos as membranas mucosas e as suas secreções, a boca, tá? E temos a nossa própria microbiota normal. Na segunda linha de defesa, nós temos quem? Os fagócitos, como os neutrófilos, eosinófilos e as células dendríticas, tá? E tem também os macrófagos. Nós temos a inflamação, a febre e substâncias antimicrobianas. A segunda linha de defesa é quando o nosso organismo ele foi atacado, a gente tem um sinal de alerta. A febre, ela é um sinal de alerta, tá? A inflamação, se a gente tem uma lesão, por menor que seja, e ela está inflamada, o organismo ali entra em ação para desinflamar, combater os micro-organismos e não permitir que ali venha progredir com uma infecção, tá? E nós temos a terceira linha, que são os linfócitos especializados, células T e B e os nossos próprios anticorpos. Então, quando o micro-organismo, ele adentra o nosso organismo, ele primeiro tem que romper 3 barreiras, tá? Mas essas barreiras, se elas não estiverem bem, tá? A nossa imunidade bem, o micro-organismo rompe rapidamente, tá bem? Então, a gente precisa hidratar o nosso organismo, se alimentar bem, uma alimentação equilibrada, fazer atividade física, dormir bem, tá? E, assim, tentar ponderar a questão do estresse. Às vezes, a gente trabalha demais e tem um nível de estresse muito elevado. E isso também favorece doenças do nosso organismo, tá? Então, a gente tem que ter um equilíbrio no nosso organismo, para favorecer homeostase a ele, que é o equilíbrio. Então, quando um vírus, uma bactéria adentra o organismo do indivíduo, ele já perpassou as 3 linhas de defesa, tá bem? Então, se ele conseguiu romper a primeira, conseguiu romper a segunda, está conseguindo romper a terceira, você está doente, a sua imunidade está baixa, você precisa equilibrar melhor o seu organismo. Deixa eu só ver quem precisa entrar, só um pouquinho. Então, as células do sistema imunológico são quem? Os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos T, linfócitos B, células natural killer, que são as NK, macrófagos, mastócitos e monócitos, tá bem? Essas são as células do nosso sistema imunológico. No sistema imunológico ocorre a participação de órgãos que a gente chama de primários, que são os locais de diferenciação dos linfócitos. São representados pelo timo, que é um órgão que produz, tá, esses
linfócitos e amadurecem também eles. Órgão que realiza o amadurecimento das células T. Fígado nos fetos e medula óssea, que realiza o amadurecimento das células B. Os órgãos secundários, eles compreendem quem? O baço, os linfócitos, as placas de Pir, a medula e as tonsilas. Então, a gente tem várias defesas do nosso organismo, que são essas que a gente citou aí, tá bem? Essas defesas a gente chama de linhas, primeira, segunda e terceira, e quando elas estão baixas, vulnerabiliza o nosso organismo. Só um pouquinho. Essas células, elas conseguem reconhecer automaticamente quando o nosso organismo está sendo atacado por um antígeno. Quando ele é atacado por um micro-organismo, as células reconhecem. A gente tem as células que a gente chama de memória, tá? Que são os macrófagos. Eles olham se é um micro-organismo que a gente não tenha, por exemplo, o vírus da catapora, o vírus do sarampo, da cachumba, rubéola. Quem já pegou já tem imunidade para isso, já tem anticorpos para isso. Mas se é um vírus novo que você não tem, automaticamente ele entra em ação para criar um anticorpo para combater, em um segundo momento, uma nova exposição. Então, quando a gente fala de imunidade inata, é aquela que a gente nasce com ela. Imunidade adquirida é aquela que se forma ao longo do nosso desenvolvimento, tá bem?